Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa tarde, um bom dia ao meu amigo, a você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo, abençoe e seja também abençoado por Deus. E hoje eu vou deixar um livro para a sua meditação, que é o livro de 2 Reis, capítulo 11, que tem como título Atalia manda matar a família real. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos reis, né? Sobre as províncias, reinada, dinastia e muitas coisas, muitas tramas aqui aconteceu no meio de todos esses acontecimentos. Vamos falar sobre as famílias reais, quem foi fiel a Deus, quem não foi. E hoje o Espírito Santo de Deus vai ministrar poderosamente ao meu coração e ao teu coração. Que fala assim no livro de 2 Reis, capítulo 11. E em diante nós vamos ler. E fala assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filhos de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com capitões e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhe o filho do rei, e deu-lhe ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará na parte do sul, e outra 1/3 parte à porta detrás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. Aí aqui eu vou ler o versículo 11 em diante, que fala assim: e os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho. Fizeram o rei e o ungiram, e bateram as palmas, e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz do guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trompeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem ao centurião que mandavam as tropas, diz-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e quem a seguir mata-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da estrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, depois a gente vai fazer uma leitura mais explicada sobre esta palavra. E aqui eu vou trazer uma breve introdução sobre essa palavra, para que a gente venha entender melhor. É preciso a gente mexer um pouco, estudar um pouco a história dos reis, né? A dinastia, a genealogia, como tudo isso sucedeu, como tudo isso aconteceu lá para Subiel. E o Espírito Santo vai ministrar melhor em nossos corações, né? Nós vamos aqui falar um pouco como aconteceu a genealogia, como foi o começo de tudo.
Tudo aconteceu na genealogia de Abraão, o patriarca. Abraão, casado com Sara, na sua velhice, ele teve um filho. Esse filho se chamou Isaque. Abraão esperou 25 anos para que a promessa de Deus acontecesse na sua vida. Abraão já estava um homem de idade, né? A sua mulher também já estava com quase 100 anos de idade, Abraão com 90, se eu não me engano, 90 anos. A promessa que Deus fez para Abraão, ele tinha 75 anos de idade, então ele esperou 25 anos de idade, né? Para ter um filho, que a mulher dele não podia gerar, era estéril. Então, Deus deu um filho a Sara, na sua velhice. Para Deus nada é impossível. A gente começa a ver Deus operando um milagre através de Sara. Já velha teve Isaque. Isaque, né, com consentimento de Deus, Deus preparou uma esposa para ele que se chama Rebeca. Seu pai Abraão mandou um dos seus servos ir à sua cidade de origem buscar uma esposa para casar com Isaque, né? Aí Deus preparou Rebeca. O sinal que Deus deu foi Rebeca dando de beber aos camelos, né, e aos servos de Abraão, que foi buscar essa esposa na sua cidade. Casaram e ambos tiveram 2 filhos. Um se chamou Jacó e Esaú. Jacó, porém, passou a perna no seu irmão, enganou Esaú, roubando-lhe a primogenitura com um prato de lentilha, subordinou seu irmão, né? E nisso gerou muita confusão. Depois ele se disfarçou, a sua mãe lhe deu cobertura, e quando Isaque foi liberar todas as bênçãos que era para ser gerada sobre o seu primeiro filho primogênito, Jacó passou na frente, enganou mais uma vez Esaú e roubou toda a sua primogenitura, todas as bênçãos que estavam reservadas para a primícia, para o primeiro filho, que era Esaú, ficou para Jacó. Porém, nós cremos que tudo só acontece com permissão do Senhor. Mas isso gerou uma discussão muito grande na família. E Esaú queria matar Jacó. Jacó fugiu para Labão, que era parente, era pai de Rebeca, né? Era família dele, era tio dele. Ele foi lá, ficou lá escondido. A mãe dele mandou: vá lá para a casa do meu pai e fique lá na casa do seu tio, escondido até a fúria do seu irmão passar, ele se acalmar, e você retorna para a sua casa de origem. Então, Jacó ficou lá e trabalhou lá muitos anos para casar com a filha de Labão, que ele queria, né? Queria casar com a Raquel. Mas no dia que ele foi desfrutar a esposa com quem ele havia casado, Labão enganou Jacó. Do jeito que ele enganou seu irmão lá atrás, também ele foi enganado lá na frente. Deus permitiu, né? Aquela é a lei da semeadura, a gente colhe o que a gente planta. Então, em vez dele casar com Raquel, ele casou com a irmã de Raquel, a Leia, né? A Leia ou a Lia. Casou com ela, depois ele trabalhou mais 7 anos e casou com Raquel. E aí foi aumentando seus filhos, né? E ali ele tiveram 12 filhos, que foi Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aster. Então, se tornaram as 12 tribos de Israel. Ele teve esses 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Depois, com o tempo passou, veio o primeiro rei de Israel. O primeiro rei foi... a gente sabe que o primeiro rei foi Saul. Foi um rei escolhido pelo povo de Deus. Deus pediu ao povo que tivesse um pouco de paciência. Deus, na sua longanimidade, pediu para o povo: eu vou escolher um rei para você, né? Mas tenha paciência, espere no meu tempo, espere tudo na minha hora que vai acontecer. Porém, o povo agoniado porque queria um rei, né? Aí entra o livro de Samuel.
Então, o livro de 1 Samuel e o de 2 Samuel e o de 1 Reis e de 2 Reis, eles contam a história da monarquia de Israel. Esses 4 livros, ele cobrem o período de 400 a 450 anos. A monarquia de Israel começa com Saul, que reinou 40 anos. Porém, ele errou, colocando a sua vontade na frente de Deus, né? Foi um rei ruim, foi um rei mau para Israel. Saul também ele errou quando ele colocou-se como sacerdote depois desobedeceu, salvando o rei. Então isso aí ele se pôs como sacerdote e foi fazer o holocausto ao Senhor. Só quem poderia fazer isso não era o rei, era o sacerdote. Então Saul ele cometeu vários erros, porém foi o povo que quis e foi o povo que escolheu. O povo não esperou a vontade de Deus, então é por isso que o povo pereceu muito. Depois ele desobedeceu, salvando o rei e o melhor do seu despojo dos amalequitas, né? Ele salvou o rei, que Deus mandou matar o rei, os amalequitas, e matar tudo quanto tinha lá. Ele foi e fez ao contrário, desobedeceu o Senhor, né? Já foi outro erro que o rei Saul cometeu. E o terceiro erro, o terceiro pecado de Saul foi quando ele foi consultar uma feiticeira, né? Ele estava cercado pelos filisteus, os seus inimigos. Em vez de ele buscar a Deus, consultar a Deus, ele desesperado, né? Quando a gente está desesperado, a Bíblia diz que a gente tem que buscar o Senhor, parar, meditar e ver o que está fazendo, não se precipitar em suas ações. E Saul, precipitado, foi lá consultar a feiticeira, para que a feiticeira fosse consultar o profeta Samuel. Samuel estava com o Senhor, né? Samuel não estava com o inimigo, para que ele fosse consultar o inimigo, consultar o diabo e perguntar o que deveria ser feito. Então Saul foi um péssimo rei e foi reprovado por Deus. Morreu, né? A Bíblia diz que ele morreu empunhalado pela sua espada. Mandou o seu servo lhe matar na guerra que ele estava confrontando com seus inimigos. Ele mesmo empunhou a espada em si próprio e se matou. Então foi um rei péssimo, né? Aí o segundo rei de Israel foi Davi, foi um rei preparado por Deus, um rei segundo o coração de Deus, tem um coração quebrantado e sincero. Depois Deus levantou a Davi como rei. Davi foi guerreiro, profeta e rei do povo de Israel. Reinou durante 40 anos, né? E o terceiro rei de Israel foi Salomão, o seu sucessor. O sucessor de Davi foi o seu filho. Davi preparou o templo, preparou o mapa, deixou tudo encaminhado como deveria ser feito o templo do Senhor. Porém, Deus não deixou ele fazer o templo, porque ele nas suas mãos tinha sangue, ele era um homem de guerra. Deus queria um pacificador, um homem tranquilo, para dar continuidade ao seu projeto, aquele que ele tinha em mente para fazer. Então, esse homem foi o rei Salomão. Salomão foi um bom rei para Israel, como seu pai Davi. Salomão reinou 40 anos. Ele errou ao fazer alianças erradas, porém se arrependeu, né? No final da sua vida, a Bíblia diz que Salomão se arrependeu, porque tudo era vaidade, tudo era fadiga e cansado, e a prioridade do homem deveria ser em buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então a gente vê que aí houve um período de 3 reinados, que ao total foi 120 anos, né? 120 anos foi um reino unido. Esse reino foi unido, apesar de ter fraquezas, falhas, divergências, né? Mas esses 3 reis foi um reino unido. Quando veio o 4º rei, né, que foi o filho de Salomão, que foi Roboão, aí houve a divisão do reino de Israel. Aí ficou o reino do sul, né, que é o reino de Israel, e ficou também o reino do norte, que a gente vai falar sobre isso agora.
O reino do norte ficou com 2 tribos, foi o reino de Israel, de Judá. O reino foi dividido 932 a.C., mais ou menos. Mas com a morte de Salomão, o povo queria que abaixasse o tributo. Como não houve, acordo entre o rei e o povo, entre Roboão, que era o filho de Salomão, e o povo, então levantou-se uma guerra, um confronto, Jeroboão levantou-se, ele já havia trabalhado para Salomão, o pai de Roboão, que era o rei atualmente aqui. Ele foi, como ele tinha a liderança, ele tinha o comando, o controle do povo, ele tinha acesso ao povo, entrava e saía. Ele levantou guerra contra Roboão, o filho de Salomão. Aí houve a divisão do reino. Por isso que aqui a Bíblia fala do reino do norte e o reino do sul. Então, na divisão dessas tribos, o reino do sul ficou com 10 tribos e o reino do norte ficou com 2 tribos, Roboão com 2 tribos, foi o reino de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, O pecado de Jeroboão foi a idolatria e o julgo que ele colocou no povo. O pecado de Roboão, filho de Salomão, foi a idolatria e o jugo que ele colocou no povo de Deus, Então o seu reinado veio à falência. O seu reinado não foi longe, Ele reinou pouco tempo, ele reinou alguns anos, porque ele agiu de forma errada com o povo de Deus. E todas as vezes que a gente age de forma errada, Deus tira a gente do poder, Deus coloca a gente para se arrepender, Deus coloca a gente para se humilhar, E aqui não é diferente. Todos os reinos e as rainhas que passaram, que não agiram de forma certa, Deus os corrigiu, Deus os penalizou, Deus trouxe um cajado, Deus trouxe um juízo sobre o seu reinado. E na vida de Acabe não foi diferente, que foi o próximo rei. Agora entra o reinado de Acabe. O pai de Acabe foi o rei Onri, era carismático e conquistador, Então agora vai entrar o reinado do rei Acabe. Quem era o rei Acabe? Era um rei que queria fazer alianças com os outros reis, que agia segundo o seu coração. Deus já havia levantado profetas para lhe corrigir, mas ele se arrependia por um período de tempo, porém voltava a fazer as mesmas coisas, voltava a praticar os mesmos erros, confrontando a Deus, querendo bater de frente com a vontade de Deus. Então o seu reinado também não foi longe. Aí aqui nós vamos falar. Depois aí aqui primeiro foi o rei Onri, o pai de Acabe. Depois de Acabe casou com Jezabel, para que não acontecesse guerra entre os países. Ele casou com Jezabel, uma fenícia, fez uma péssima aliança, um péssimo casamento casando com Jezabel, porque trouxe idolatria para dentro de Israel. Em vez de ser benefício, não foi benefício, foi algo muito ruim, algo tenebroso que ele trouxe para dentro de Israel. Isso nos fala que quando a gente for formar uma aliança, uma aliança com pessoas, alianças com partido, aliança com quem quer que seja, primeiro a gente tem que falar com Deus, a gente tem que consultar Deus. Tudo que o homem e a mulher de Deus for fazer, tem que perguntar primeiro ao Senhor, se é da vontade do Senhor que ele faça essa aliança. E Acabe não fez isso, casou com Jezebel, e ali eles formaram uma família e tiveram 3 filhos. O nome desses filhos se chama Acasias, Jorão e Atalia, Então, como o reino ficou dividido, para que acabasse os confrontos e a guerra entre o reino do sul e o reino do norte, o rei Acabe fez aliança com o rei Josafá, que casou a sua filha Atalia
Atalia era filha do rei Acabe, e o rei Acabe fez uma aliança com Josafá. Então Josafá fez Jorão, seu filho, casar com Atalia, que era filha do rei Acabe, junto com a Jezebel. E ali eles foram reinar em Judá, né? Jorão era rei de Judá. Fizeram aliança, né? Era um país só, era um reinado só, porém que se dividiu. Mas conforme foram feita aliança entre os países e casaram o filho de Jezabel com o filho de Josafá. Josafá era um homem de Deus, mas ele não vigiou quando foi fazer essa aliança. Trouxe sérias consequências para o reino de Judá, idolatria, né, e uma série de coisas. Então o juízo de Deus veio sobre a vida de Acabe e sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. A sua semente foi exterminada pelo rei Jeú. Aí aqui fala, o reino do norte começou com 932 anos e ele termina com 722, mais ou menos, 200 anos durante o reino do norte. Total, foram 9 dinastias e 19 reis, né? Aí aqui fala, os assírios, quando não matavam o povo, levavam para outro lugar e misturava para enfraquecer o povo e espalhar o povo. E dessa mistura que surge os samaritanos. Então, na época, Israel lutava muito contra os assírios. E os assírios, quando eles saqueavam a cidade, né, ou eles matavam o povo, ou então para enfraquecer o povo, enfraquecer a nação, eles colocavam em outro país, com outra língua, com outra cultura, outros povos. Ele misturava os povos para enfraquecer. E ali no que enfraquecia, né, favorecia a ele. Ele ficava mais forte, dominava esse povo, fazia o que queria com esse povo. Então era assim que acontecia, né? Era dessa maneira que acontecia. Os assírios usavam de má fé, né, contra o povo que eles saqueavam, a cidade onde eles saqueavam. Então aqui nós vamos falar sobre o Reino Unido. São 3 reis, né? O Reino Unido são 3 reis: Saul, Davi e Salomão, como a gente falou, né? Depois veio a divisão, né? Depois de tudo isso aconteceu a divisão. Por quê? Porque o povo não deixava Deus ser rei na sua vida. Não deixava Deus tomar a frente de tudo. Então acontecia tudo isso acontecia. Aí aqui agora nós vamos falar sobre o reinado e como essa trama aconteceu. Que aqui nós vamos falar sobre a Atalia, né? Então aqui, como a gente pode ver, o rei Acabe fez uma aliança com Josafá. E Josafá casou o filho dele com a filha, né, de Jezebel, Atalia. E ali nasceu Acasias, que foi o seu filho, né? Eles tiveram um filho que se chama Acasias. Aí ali eles foram trabalhando para que aquele menino assumisse o trono. E durante essa trajetória, a gente pode ver que Jorão, por ele desobedecer e não dar ouvido à vontade de Deus, ele foi morto, né? A Bíblia diz que ele foi morto porque ele esqueceu de Deus, né? Depois que Jorão assumiu o trono, este Jorão levou o povo à idolatria. Deus levantou inimigos, né? Árabes e filisteus, que levou todos os bens de Judá, levou seus filhos e mulheres. Logo depois ele foi acometido de uma doença terrível. Seu intestino saiu para fora. Ele sentiu dores terríveis e morreu dessa enfermidade. Ele não foi lamentado nem enterrado com os reis, né? Para você ver que Jorão, o pai dele era crente, mas isso não quer dizer que ele era crente também. O coração dele se inclinou para as coisas maléficas, para as coisas do mal, para as coisas abomináveis que Deus abomina, porque ele casou com uma mulher
que era maléfica, com uma mulher que era maligna, terrível, e tudo aquilo que ela era, ela ensinou para ele e levou para o povo de Judá e foi contaminar o povo de Judá. Então aqui Jeú matou, aqui está falando, ó. Jeú matou ele, né? Ele teve uma guerra entre si as cidades e Jeú foi e entrou e matou, aqui, ó. Ele nem foi enterrado como rei, né? Não foi enterrado como rei porque ele foi um rei negligente, ele agiu de forma errada. Então no seu lugar entrou seu filho Acasias. Acasias, seu filho, foi proclamado rei. Não havia escolha, só tinha ele que reinou só 1 ano. Ele fez aliança com Jorão de Israel, seguindo o conselho da família de Acabe, e saiu em guerra. Né? Também seguiu caminhos errados, caminhos tortuosos. Em vez de fazer aliança com Deus e seguir os preceitos de Deus, não, ele seguiu a vontade do seu coração. E ele foi contra Ramate, Gileade, né? Ele queria, desde o templo de Acabe, tomar essa cidade, Ramate, Gileade. E nesta guerra, Jorão foi ferido depois da morte por Jeú, que também matou Acasias, quando ele foi visitar Jorão em Israel, em Tisel. Ele matou também todos os outros 70 filhos de Acabe e matou Jezabel, cumprindo a ordem dada por Deus por intermédio de Elias. Jeú lançou na vinha de Nabote para cumprir a palavra de Elias, 2 Reis 9 e 1 Reis 21, 17 e 26. Quando Atalia soube que seu filho tinha sido morto, ela então exterminou todos os seus netos, todos os seus descendentes. Deus tinha escondido para mudar a história e dar continuidade à semente e à descendência de Davi, seu servo, como prometido. 1 Reis 11:36. Deixou uma lâmpada a Davi, né? Que maravilha as coisas de Deus. Deus levantou Jeoseba, era irmã de Acasias, filha de Jorão, neta de Josafá, tia de Joás e casada com o sacerdote. Ela tirou ou guardou o menino para protegê-lo desse mal. Depois de 6 anos, ele assumiu o trono que era seu e o povo se alegrou muito. Aqui está falando a história de 1 Reis, né? Depois que o filho de Atalia morreu, Atalia, que era filha, parente de Jezabel, ela era filha de Jezabel, então ela era pior do que a mãe dela, né? O filho dela morreu, ela mesma se proclamou rei ou rainha daquele povo. Ela não foi ungida nem proclamada por Deus, ela mesma se intitulou, colocou como rainha. O filho dela morreu, ela disse: o reinado agora não vai ser meu, mas também não vai ser de ninguém. Começou a exterminar toda a família real e começou a matar, né? Como está escrito aqui. Foi um extermínio total, foi um extermínio de massas humanas. Ali morreu muita gente por causa dela. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Esse era o plano dela, né? Confrontar contra a vontade de Deus, acabar, exterminar a linhagem de Davi, a descendência de Davi. Mas só que Deus já havia feito uma promessa através de Elias, que quem cumpriu foi Eliseu, falando que a descendência de Davi nunca iria acabar, nunca iria faltar um descendente de Davi para sentar no trono. Então o diabo, sabendo dessa história, dessa conversa, queria, através de Atalia, que era uma endemoniada, acabar com a linhagem de Davi, né? Mas Deus tem os seus planos, Deus tem suas formas de trabalhar. Aí aqui fala: mas Jeoseba, filha de Jorão, né, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele em sua ama e
recâmara e a escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Então, sem Atalia saber de nada, pensando Atalia, né, que se considerou rainha de Judá, que tinha exterminado toda a linhagem, toda a descendência real. Ninguém iria tomar o trono dela. Ela pensava que tinha acabado com todos. Porém, Deus usou Jeoseba, que ela era filha de Jorão, né? Filha de Jorão, irmã de Acasias. Ela tomou a Joás, aquela criança que tinha por volta de 1 ano, era uma criança, e escondeu na recâmara, né? Escondeu de Atalia, a rainha má, né? Do povo de Judá. Ela escondeu e ali eles cuidaram dele até ele completar a idade de 7 anos para que ele assumisse o reinado. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, né? Então, ela arriscou a vida dela, né? Quantas das vezes a gente não arrisca a nossa vida, arrisca o nosso pescoço para fazer a vontade de Deus? Na vida dessa serva de Deus, ela era casada com o sumo sacerdote. Então, ela era uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, temente, que se desviava do mal. Pegou essa criança, né, que era filha do rei, e escondeu aquela linhagem, aquela última semente, descendência. Né? É assim que Deus vai. Quando você pensa que está tudo acabado, Deus vem e faz uma surpresa. Deus vem e escreve uma nova história. Quando a gente pensa que está tudo acabado, quando o diabo pensa que está tudo acabado, Deus vem e escreve uma nova história, né? Através de Joás, que passou a ser reino. Então aqui fala: e esteve com ela escondido na casa do Senhor, versículo 3. 6 anos e Atalia reinava sobre o país. Então, enquanto eles estavam cuidando da criança, o sacerdote Jeoseba, sua esposa, Deus estava cuidando do sacerdote, Deus estava cuidando da criança de Joás, Atalia estava judiando do povo, maltratando o povo, trazendo o jugo sobre o povo. E o povo estava sofrendo. Porém, creio eu que o povo estava em oração, pedindo que aquele cativeiro se acabasse. E muitas das vezes é assim, a gente está no cativeiro, está sendo confrontado, está passando por luta e a gente fica perseverando em oração. E assim foi o povo de Deus, ficou em oração e Deus levantou alguém para mudar aquela história, mudar aquele cativeiro. E foi Joás. Versículo 7 fala: e no 7º ano enviou Joiaba, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, e tomou o centurião com os capitões e com as guardas e os colocou consigo na casa do Senhor e fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e mostrou-lhe o filho do rei. Então, ninguém ali sabia, né? Creio eu que ali aquela criança estava sendo protegida, estava sendo bem guardada. Era uma surpresa, o povo não sabia, mas Deus estava cuidando daquela semente para que seu povo fosse cuidado e para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Joás. Então, aquela mulher má queria exterminar até o seu neto, mas Deus não permitiu, Deus não deixou, porque Deus tinha um projeto maior, que era restaurar Israel, voltar às origens, voltar, tirar o povo da idolatria. Deus queria arrancar o povo da idolatria que aquela mulher tinha implantado naquele reino em Judá, tirar o povo daquela idolatria e trazer o povo às suas origens, a adoração ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi através de Joiaba e de Jeoseba, sua esposa, que Deus realizou esse feito. A gente pode ver aqui no versículo 5, que fala: e deu-lhe ordem, dizendo: isto é o que há vez de fazer, 1/3 parte de vós que entrais no sábado para guardar a casa do rei. Então aqui ele começou, o sacerdote, a orientar o povo, o que o povo tinha que fazer. Tinha que adorar só a Deus, a sua adoração, o seu culto tinha que ser prestado só a Deus, e não aqueles deuses que
Baal, que eram os deuses que Jezabel havia implantado em Israel, que a sua filha agora estava dando continuidade. E Deus estava arrancando o mal pela raiz através do sumo sacerdote e através da vida de Joás. Aí aqui fala, versículo 11. Versículo 10. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os guardas se puseram, cada um com as suas armas na mão, desde ao lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa do rei. Então ele foi pondo tudo em ordem, porque Atalia, essa mulher má, né, que se intitulava rainha, e ela era tipo uma rainha, coerente. Ela estava como uma rainha ali, coagindo, tomando conta daquele reino, né? Como ela se intitulava rainha, ela destruiu o templo do Senhor, ela destruiu a casa do Senhor. Então o sacerdote teve que convocar novamente a erguer o templo do Senhor, né? Orientou ao rei, preparou aquele menino desde criança, não foi fácil, mas ele ensinou as leis mosaicas, ensinou tudo para Joás. Então Joás foi bem instruído, foi preparado nas leis divinas, as leis do Senhor, para que ele executasse, fizesse como tudo estava sido ensinado, que ele fizesse tudo como estava sendo ordenado da parte de Deus, que ele cumprisse. Então, em Israel, o povo, as crianças são preparadas desde criança a adorar o Senhor, a servir o Senhor. Como é importante nos nossos dias atuais a gente ensinar nossos filhos, nossa herança, que eles devem adorar o Senhor não só na fase adulta, mas na fase infantil, quando criança, que você coloca no coração do seu filho, da sua filha, essa semente de adoração a Deus, essa criança cresce uma criança sadia. Um adulto sadio é uma criança sadia, uma criança sadia é um adulto sadio. Não vai trazer dor de cabeça para a sociedade, não vai dar dor de cabeça à polícia, às autoridades, porque está sendo criada na palavra do Senhor, nos ensinos do Deus Altíssimo. Então, assim foi Joás, ensinado tudo o que ele tinha que fazer de forma certa, como ele tinha que servir o povo, servir a Deus, né? E aqui fala, então Joiada fez sair o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram e bateram as palmas e disseram, vive o rei, né? Aí a Atalia não estava sabendo de nada. Ela pensava que era ela que ia fazer, ia acontecer do jeito que ela queria, ia bagunçar, né, com as coisas de Deus, com o templo de Deus, com o povo de Deus, e não é assim. Quem está no comando é Deus. Deus é quem está no controle, hoje e sempre. De uma coisa a gente tem que estar certo, que Deus é quem está no controle. Não pensa que as coisas que estão acontecendo hoje em dia, Deus não está vendo, não. Deus está vendo e Deus está permitindo, porque Ele está no controle. E tudo só acontece com permissão de Deus, porque a palavra de Deus diz que existe a permissão de Deus e a vontade de Deus. Quando uma pessoa está pedindo algo a Deus e não é da vontade de Deus, Deus permite, né? Deus permite. Como assim fizeram outrora. Pediram um rei para Israel. Não era da vontade de Deus, Alabra subierga, que aquele rei Saul, né, que Saul fosse ungido como rei. Não era da vontade de Deus, mas era da permissão de Deus. Então o povo quis, Deus permitiu, né? Porém, era sim a vontade de Deus que Davi fosse rei de Israel. Então a gente pode ver que há uma diferença entre a permissão de Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus era que a linhagem e a descendência de Davi tivesse continuidade. E não era uma mulher chamada Atalia que iria exterminar a casa de Davi, a descendência de Davi, a linhagem de Davi.
E aí Deus levantou Joás, né? Um vaso de Deus levantou Joás como uma ferramenta surpresa para surpreender o inimigo. É assim que Deus faz. Deus surpreende o teu inimigo. Quando o diabo pensa que está tudo acabado, aí Deus manda Jesus, que faz o sacrifício na cruz do Calvário, faz uma nova aliança para resgatar a minha vida do pecado e a tua vida e nos trazer de volta a comunhão com o Pai Celestial, nos religar de volta para com Deus, né? Porque Deus tem suas formas de trabalhar. Quando o diabo implantou no jardim do Éden o pecado, fazendo Adão e Eva cair, por um homem entrou o pecado, mas por um homem, que foi Jesus, né, saiu o pecado. O diabo fez com que o pecado entrasse por um homem e Deus fez com que o pecado saísse por um homem. Assim Deus está mostrando que Ele se sobressai, que Ele é maior, que Ele é soberano, que Ele é divino, que Ele é poderoso. O seu nome será sempre exaltado na boca do homem, na boca do inimigo. Será sempre exaltado o nome do Senhor. E aqui está escrito aqui, versículo 14. E olhou e eis que... Não, versículo 13 fala. E Atalia, ouvindo a voz do guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. Ela viu aquele barulho, o povo aclamando, o povo gritando pelo rei, o rei Joás, que era filho do rei Acasias, o seu sucessor, que era para sentar, conforme a linhagem, era ele que era sucessor, sentaria no trono real. E a mãe dele tomou a frente e fez essa bagunça toda. Então Deus, para colocar a casa em ordem, levantou o sacerdote junto com a sua esposa para guardar aquela semente preciosa, né? Queria ser glorificado o nome do Senhor na vida de Joás e seria beneficiado o seu povo e a casa de Deus seria colocada em ordem e a vida do povo de Deus também seria colocada em ordem através de Joás. Então Deus trouxe juízo sobre a casa do rei Acabe, né? E Atalia foi exterminada. A gente pode ver aqui na continuidade dessa palavra, dessa história, que fala: Atalia saiu para fora, entrou no templo, foi ver o que estava acontecendo. Versículo 15. Porém o sacerdote Joiada deu ordem ao centurião que comandava as tropas, dizendo-lhe: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir mata-o a espada. Porque o sacerdote disse: não há, matem na casa do Senhor. Então ela entrou na casa do Senhor. Ela nunca tinha costume de fazer isso, porque ela não cultuava o Deus de Israel, ela cultuava os Baalins. Então, como ela viu aquele movimento, aquele barulho, o povo aclamando, o povo querendo o rei, falando do rei, ela viu aquela criança com a coroa na cabeça, com 7 anos de idade. Deus levantou Joás para ser rei sobre o seu povo Israel. E trazer união, né? Trazer união no meio do seu povo, união entre as tribos, união entre os seus povos, entre os reinos. Alabra subiergue, é assim que Deus faz, né? Quando a gente pensa que está tudo perdido, Deus vai e traz união. Deus traz união no meio do seu povo. Quando está tudo um caos, Deus vai lá e muda o contexto da história, né? E aqui Deus fez, então, ela entrou no templo do Senhor. Quando ela entrou no templo do Senhor, o sacerdote mandou os guardas, os soldados, os capitães, tirar ela de lá, não executar ela lá, não matar, não fazer mal para ela dentro da casa do Senhor, em respeito à casa do Senhor. Mas que fosse dar fim à vida dela fora da casa do Senhor, né? Então a gente vê que a gente tem que ter reverência, não é porque a gente vai na casa de Deus que a gente vai. O homem pode fazer o que quer, entrar do jeito que quer, né? Proceder do jeito que quer, se comportar do jeito que quer. Na casa do Senhor a gente tem que ter reverência, até na forma da gente falar, na forma da gente se comportar, na forma da gente vestir.
Na casa do Senhor a gente tem que ter uma forma diferente, tem que ser diferente em tudo, né? Aqui nos mostra a palavra de Deus, quem está nos ensinando a forma certa de a gente se apresentar diante do Rei Jesus. Porque quando você ou quando eu vai se apresentar diante do homem, e esse homem é um juiz, a gente não vai de qualquer maneira, com qualquer roupa, nem com qualquer linguajar. Quando a gente vai se apresentar diante do juiz aqui na terra, a gente coloca uma roupa social, a melhor roupa, muda a nossa linguagem, a nossa forma de falar, fala de forma diferente, informa que a gente está tendo respeito àquela autoridade constituída por os homens aqui na terra, que é um homem, mas a gente tem respeito. Agora, na casa de Deus, aí é que a gente tem que ter mais respeito ainda. A gente tem que agir de forma diferente, proceder de forma certa, né, com reverência, né, com humildade, com o coração quebrantado, não com o coração endurecido. Mas que quando o homem chegar na presença de Deus, já chegue de forma prestando um culto racional, prestando reverência, que o seu coração esteja quebrantado, que você reconheça seus erros, suas falhas diante do Senhor, na casa do Senhor. Então essa mulher, ela foi lá só para especular, para zombrar, para fazer o mal. Então por isso que ela foi retirada de lá, porque ela era uma mulher maligna. Sua criação foi feita assim, ela nasceu assim, no meio, fazendo o mal. O pai dela fazia as coisas erradas, não teve um exemplo familiar, uma criação. Sua mãe Jezabel matava os profetas, matava quem quer que seja, adoradora de Baal e de Aserá. Uma mulher maligna. Então ela foi criada nesse ambiente, nesse meio. O que é que se podia esperar de uma mulher dessa? Nada de bom. Ela fazia o mesmo e se brincar, ela fazia pior ainda, a Thalia. Apesar que seu nome tem um significado tão lindo, mas ela era uma pessoa maligna, que agia de forma má e incentivava o povo de Israel a fazer o mesmo. Aí aqui fala, versículo 16, e lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da estrada dos caminhos dos cavalos, e lá do rei, e ali a mataram. E quando ela viu tudo isso, ela ficou gritando, traição, traição. Quando os reis gritavam traição, é porque eles estavam sendo traídos. Os guardas iam, né, e pegava aquela pessoa que estava traindo o rei e matava ou prendia. No caso, quando ela gritou traição, traição, quando ela viu Joás sendo ungido rei de Israel, quem foi presa foi ela, porque quem subordinou, quem agiu de forma errada, usurpando o reino, tomando o reino para si, que não era dela, era do filho dela, né? Que sucessivamente na linhagem real ia ser do neto dela, ela foi e agiu de forma errada, ainda queria ter razão. Versículo 17, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, o sacerdote ensinou ao rei que ele tem que servir ao povo como serve a Deus. Então, essa aliança tinha que ser feita aqui, ó. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei fez uma aliança com o Senhor, e o rei fez uma aliança com o povo, e fez uma aliança com o sacerdote. Então, a aliança dele foi um ciclo, foi perfeita, foi completa. Ele tinha que ser fiel a Deus, primeiramente. Joás tinha que ser fiel a Deus, o novo rei, o rei atual, fiel ao sacerdote e fiel ao povo. Ele não poderia quebrar de jeito nenhum essa aliança, né? E ali ele foi fiel durante todo o reinado de Joás. Ele foi fiel enquanto ele tinha ao seu lado Joiada, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Versículo 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derrubaram, como também os seus altares e suas imagens totalmente quebraram. E Anatã, sacerdote
sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou o centurião e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta do guarda da casa do rei, e ele se assentaram no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Então Joás, aqui a Bíblia vai contar que ele reinou durante 40 anos. 40 anos ele foi fiel ao Senhor, que foi o tempo que quem estava ao seu lado e quem lhe orientou e quem cuidou dele foi o sumo sacerdote Joiada. Depois que Joiada morreu, ele se enfraqueceu. A fé dele, de Joás, não estava segura nem apoiada em Deus. Estava apoiada em Joiada, no homem. Então a Bíblia nos ensina aqui, nos dá uma lição que a nossa fé não tem que estar apoiada em A, em B, nem em C. A sua fé não tem que estar apoiada nos homens, porque os homens são falhos, são passageiros. A nossa fé tem que estar apoiada em Deus. A gente pode observar que depois que o sumo sacerdote morreu, ele desviou-se da presença do Senhor e ele começou a definhar. Todo homem, toda mulher, quando se desvia dos preceitos, da lei do Senhor, se desvia da vontade de Deus, ele morre, ele definha. A ruína vem sobre ele. E foi isso que aconteceu. Ele começou uma história bem, um reinado bem. A sua história foi linda no começo. Foi belíssima, foi perfeita. Mas a Bíblia nos mostra que a sua fé não estava segura em Deus, não estava voltada, inclinada para Deus. A sua fé estava apoiada no homem. A nossa fé não pode estar apoiada no pastor e naquele irmão que é usado por Deus, naquele vaso, em quem quer que seja. A nossa fé tem que estar voltada para Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é João, que a sua fé tem que estar alicerçada. A sua fé tem que estar alicerçada só em Deus para que você se mantenha de pé, né? Para que eu se mantenha de pé, eu tenho que confiar no Senhor, né? Não é porque fulano desviou, fulano caiu, Beltrano falhou, fez coisa de errada, que eu vou desviar, que eu vou cair. Não, mas eu tenho que me manter de pé, porque eu tenho que estar firme em Deus, apoiada e segura em Deus e em sua palavra. É isso que a palavra de Deus nos assegura e nos ensina. Aí aqui fala, no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, e Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. O povo ainda adorava, né? Tinha as idolatrias, mas Joás estava agindo de forma certa. Como rei, ele estava arrancando todo esse mal que foi implantado em Israel. O rei Joás, ele estava arrancando, né? No período da sua fidelidade para com Deus, ele estava exterminando, arrancando todo esse mal. E disse Joás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxe à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arralamento e o dinheiro que cada um das pessoas, segundo sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxe cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Então aqui ele estava agindo na medida certa. Todas as ofertas e os dízimos ele estava usando em benefício da casa do Senhor, para que fosse construído, reerguido novamente o templo do Senhor que Atalia havia derrubado, né? Era a sua avó, que a sua avó Atalia, que era uma coegente, né? Daquela época, que estava governando aquele povo, que se intitulou governante, estava agindo de forma errada,
né? E agora ele estava agindo de forma certa, Joás fosse reerguido de novo, né? Aquele templo, o templo do Senhor, que estava um caos, estava abandonado, as traças. Ele mandou com que aqueles dízimos fosse colocado no templo do Senhor, em benefício do templo do Senhor. Isso nos mostra que existe pessoas corretas dentro da casa de Deus. Não só existe pessoas que faz coisas erradas, que rouba, que desvia, que faz propina na casa de Deus, né? Que os ímpios têm essa mania de apontar. Fulano roubou, pastor fulano rouba, pastor fulano cicrano fez isso. Mas a Bíblia também nos mostra que existe pessoas corretas, que agem de forma correta, como Joás. Joás não embolsava o dinheiro da casa do Senhor. Não. Ele usava de forma certa, ele aplicava no crescimento da obra de Deus, né? Existem muitas pessoas que agem de forma certa na casa do Senhor e a gente tem que dar honra a quem tem honra e a gente tem que ver isso. E aqui fala, versículo 7, então o rei Joás chamou o sacerdote Joiabe, mas o sacerdote lhe disse, por que reparais as fendas da casa do Senhor? Então ele começou a fechar as fendas, os erros, as coisas erradas que tinha, ele começou a corrigir. Agora, pois, não tomeis mais dinheiro do vosso conhecimento, mas entregais-o para reparo das fendas da casa. E aqui ele começou a trabalhar de forma certa e trabalhou por bastante tempo, né? Aí aqui fala, porque Josacá, filho de Simeate, filho de Josá, filho de Soné, seus servos o feriram e morreu e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. De Ananias, seu filho, reinou em seu lugar. Aí aqui está falando, né, sobre o fim de toda essa história, como aconteceu, né? Houve uma guerra, né? Os assírios invadiram a cidade de Joás, né? E ali ele foi para aquela guerra e no meio daquela guerra ali, né? E no meio daquela guerra ali ele foi lutar. Aqui fala assim, eu vou ler aqui melhor para os irmãos entenderem. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiravam contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiaba, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Então teve uma guerra, né? Aqui nos mostra que teve uma guerra, mas antes de tudo isso acontecer, Deus levantou profetas e profetas para avisar Joás que ele se arrependesse da dureza do coração, voltasse aos primeiros feitos. Zacarias, que era filho do sacerdote Joiaba, né, se levantou para lhe falar e disse, o Espírito de Deus se revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiaba, o qual lhe pôs em pé acima do povo e lhe disse, assim diz o Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. Então Joás, indignado com essa profecia, apedrejou Zacarias. E antes de Zacarias morrer, Zacarias também falou algo. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiaba, pai de Zacarias, que era o sumo sacerdote que havia cuidado dele desde criança, né? Joiaba, pai de Zacarias. Então toda essa família, né? Essa família de sacerdote, essa família era abençoada. Tanto Jeoseba como Joiaba, que era o sacerdote, e Zacarias, que era o filho de Joiaba, o sacerdote, né? Zacarias era filho de Joabe, o sacerdote que havia cuidado do rei Joás. Zacarias lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse, o Senhor o verá e o requererá. Então mandou matar, né? Segundo, até onde eu fiquei sabendo, Zacarias foi morto, apedrejado, né? Se eu não me engano, ele foi morto apedrejado. E antes dele morrer, ele falou para Joás, o Senhor
o verá e o requererá. Então, antes de o homem cometer qualquer coisa de errado, o homem ou a mulher de Deus cair ou se afastar dos caminhos do Senhor, o Senhor já tem falado com ele muitas das vezes, porque Deus não deixa ninguém enganado. Deus não deixa ninguém cometer os mesmos erros, ficar nos mesmos erros sem saber a verdade. Então, Joás era um homem que foi criado desde a sua infância nos caminhos do Senhor pelo sacerdote Joiada. Joás havia conhecido as leis e os preceitos de Deus, mas por não ter confiança total em Deus, não está a sua fé apoiada, voltada para Deus, ele se corrompeu novamente. E quando ele se desviou do caminho do Senhor, aí foi pior, porque os sírios se levantou contra ele. Aqui fala que foi o juízo de Deus, falando aqui. Capítulo 23 de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 23, que tem como título: O juízo de Deus sobre Joás. Joás reinou 40 anos, como eu falei, foi fiel ao Senhor. Depois, no final da sua caminhada com Deus, ele se desviou. Não adianta a pessoa começar bem e terminar mal, né? É melhor começar mal e terminar bem. Na verdade, é melhor começar bem e terminar mal, né? Se aconteceu alguns erros no percurso, no caminho dessa caminhada do homem de Deus e Deus, é melhor ele terminar bem, não ele terminar mal, assim como Joás fez. Aí aqui fala o juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém. Destruíram dentre o povo e todos os seus príncipes e enviaram todos os seus despojos ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. Então ali era a sentença de Deus, ali era o juízo de Deus sobre a vida do homem que se desviou dos caminhos do Senhor. Como é ruim o homem se desviar de Deus, né? Assim como foi na vida de Saul, Deus veio também com juízo. Deus veio com cobrança na vida de Saul e todos os seus feitos errados. Ele foi penalizado. Tudo aquilo que se planta se colhe, né? Então, está nos caminhos do Senhor, permaneça, não saia, não desvie. Fique firme, fique forte. A hora que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos atravessando, é hora da gente ficar mais firme em Deus, porque vai vir chumbo grosso por aí. E se eu e você não tiver firme em Deus, a gente não vai suportar as coisas que vai vir, né? Aqui ele não ficou firme em Deus e ele pereceu. Ele não foi enterrado nem com os reis, quer dizer, ele foi desonrado. Versículo 25 fala: E quando os sírios se retiraram, deixando-no gravemente ferido, então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos dos sacerdotes Joiabe e o feriram na sua cama. E morreu e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram e não no sepulcro dos reis. Este, pois, foram os que conspiraram contra ele. Zabete, ainda fala o nome das pessoas que conspiraram contra Joás. Zabete, filho de Simeate, e a Amonita, e Joabete, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto os seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs e a restauração da casa de Deus, eis que então estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui nos dá uma lição poderosa, que não devemos brincar com as coisas de Deus, mas as coisas de Deus a gente tem que levar a sério, não devemos zombar. Existem zombadores, alabra subierga. Existem pessoas que se aproximam de homens e de mulheres de Deus só para zombar. Mas a Bíblia diz: ai de ti, cuidado, né? Com Deus a gente não deve se brincar.
né? Brincar com Deus é brincar com fogo. E brincar com fogo, a pessoa se queima, né? Se prejudica. Então aqui, os servos de Joás foi quem ele matou na sua cama. Quando ele estava na cama deitado, ele estava lá deitado no seu leito, dormindo, e ele foi morto lá no seu leito pelo seu servo, porque o seu servo ficou indignado, porque ele matou Zacarias, o filho do sacerdote. Então o sangue dele foi cobrado. O sangue de Zacarias foi cobrado nas mãos dos seus servos, né? O servo dos reis foi quem matou ele. O seu sangue foi cobrado. Então, tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se planta de bom ou de ruim, a gente se colhe. Então, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser fiel no pouco para que Deus bote a gente no muito. Mas para que a gente fique no muito, a gente tem que permanecer fiel no muito. Senão, a gente cai, né? A gente cai. O difícil, tem um ditado que fala que o difícil não é subir, o difícil é permanecer fiel até o fim. Se fores fiel até o fim, a Bíblia diz, dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser crente hoje ou amanhã, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas ser crente e ser fiel ao Senhor até o fim da sua vida, da sua caminhada. Amém, amados? Aqui eu vou fazer um resumo dessa palavra, que fala assim: os nomes citados na época eram comuns. Acasias era um nome comum na época, assim como hoje em dia existe Maria, Paulo, José, João. Então Acasias, né, que aqui fala do Acasias do norte e o Acasias do sul, eram nomes comuns. Jorão, Jeorão, são nomes comuns da época. Salomão reinou de 12 anos de idade. Ele começou a reinar com 12 anos de idade. Ele assumiu o trono do seu pai Davi e reinou 40 anos. E foi bem sucedido, só que no final do seu reinado ele fez alianças, né, que não deveria ter feito. Casou com a filha de Faraó para evitar guerra entre os dois países, e fez outras e outras alianças. Teve muitas mulheres, né? Se eu não me engano, foi 700 mulheres e 300 concubinas. Ele teve muitas mulheres, e isso aí corrompeu ele, que ele foi construir altares e adorar os deuses daquelas mulheres pagãs ao qual ele tinha se casado. Só que no final da sua vida ele se arrependeu, né? Atalia, o que é que significa? Atalia significa Deus é exaltado. Jeorão significa Jeová é exaltado. Joás, fogo de Deus ou dado pelo Senhor. Salomão significa paz. Jeozebeate, lugar distante, beleza de longe, no grego. Acasias é quem Yahvé sustenta no hebraico. Joiaba, sacerdote. O significado é Deus é juiz ou reinou em Judá. E Judá, louvar ou gratidão. Recâmara, né, que foi onde o rei Joás foi escondido. Era um quarto oculto particular, um quarto secreto que eles tinham na recâmara, e foi lá que foi guardado a criança, a menina, até os 6 anos de idade, o menino, né? A palavra idolatria significa culto a ídolos. Idolatria é tudo o que se coloca na frente de Deus. Então, a palavra idolatria é muito importante a gente lembrar que ela não só se refere a imagens e a escultura, mas a palavra idolatria significa tudo aquilo que o homem coloca na frente de Deus. Pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser um emprego, você pode idolatrar a sua esposa, pode idolatrar até a você mesmo. Então, idolatria é tudo aquilo que o homem coloca na frente de Deus. Isso é intitulado como idolatria. Amém, amados? Vamos orar, falar com Deus, pedir perdão ao Senhor das nossas falhas, dos nossos erros. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelas minhas fraquezas, pelos meus erros, e peço ao Senhor que venha abençoar grandemente a cada um que participou desse estudo. Que o Senhor venha, Pai, dar vitória, que o Senhor venha cobrir com teu sangue,
Que o Senhor venha, meu Pai, dar a interpretação melhor dessa palavra no coração de cada um que vai recebê-la. Que o Senhor venha abençoar todo aquele que abençoar compartilhando esse vídeo. Que o Senhor venha visitar cada lar, cada família, cada causa, cada descendência, cada semente, cada filho, cada pai, cada mãe, cada história, cada vida, cada problema. Venha ser visitado pelo Senhor e o Senhor entre como advogado resolvendo as causas e dando a sentença e dando a vitória. Entre como juiz, vai resolvendo da melhor forma possível para que teu nome seja glorificado nessa causa, nessa vida, nessa questão. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.